Olá, amores, tudo bem? E aí, descansaram? Tomara que sim. Eu consegui descansar um pouco. Sempre é bom, né? A gente dá uma revigorada, lê, busca outras coisas. Agosto, ciências. Vamos começar a estudar sobre o capítulo 7. Isso mesmo, na sua página 100. Na página 100 tem lá o capítulo 7 falando germinação das sementes. Já vou projetar aqui na minha tela, mas você já vai abrir o seu livro para acompanhar comigo o que esse capítulo reserva para gente. Vamos? Olhem aí, unidade 7, germinação das sementes. Quando alguém fala para você assim, vamos plantar uma semente de feijão, né? E esse fruto tem semente. O que você lembra? O que vem à sua cabeça? Será que só frutos têm semente? Será? Vamos descobrir logo nessa abertura, porque nessa página, geralmente vem a abertura, vem uma imagem aí e pergunta pra gente: as castanhas do Brasil correspondem a que parte da planta? Tá vendo? Isso aqui, ó. Se você olhasse, você responderia o quê? Sementes? Se você respondeu isso, ó, joinha. Você já comeu essas castanhas? Que outras sementes você já comeu? Semente? Aí você vai até falar assim: nossa, tia Silvia, quando eu chupo a laranja, eu acabo cuspindo fora a semente. A tangerina, a melancia, principalmente nas frutas, né? A gente acaba reservando essa semente. Alguma semente você come? Será? Qual é a relação entre as castanhas e as árvores, como essas aí, as das fontes? O que vocês acham? Que relação é essa? Relação, quando a gente diz, será que essa semente vai brotar assim? Ou ela nasceu de algum lugar? Vamos lá. Logo na outra página, porque o seu livro fica abertinho, né? O meu digital fica assim. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha isso. E quando a gente observa ela e lê a legenda, se a gente não conhece, a gente descobre que é a árvore da castanha do Brasil, lá na floresta amazônica, mas ela fica aqui no Brasil também, né? E aí a gente fica assim, meu Deus, uma castanha, né, tão pequena surgir de uma árvore assim. Incrível, né? E fala que nessa unidade a gente vai estudar um pouquinho sobre a germinação das sementes, a dispersão dessas sementes e a reprodução sem semente. Porque logo no início eu até falei para vocês, né? Quando a gente, esse ano inclusive nós fizemos isso, quando a gente planta a semente do feijão, dessa semente pode nascer lá o pezinho pequenininho, até ele se desenvolver. Ou seja, será que essa semente auxilia na reprodução para que essa planta, essa semente, né, o fruto dela, possa se reproduzir? Vamos aprender? Ó, germinação das sementes. No seu livro está na página 102. Ó, o que você tem para contar? Você já plantou uma semente? Que cuidados precisam para ser tomados para que ela se desenvolva em uma planta? Já vimos isso antes, não é verdade? Plantamos o nosso feijão e plantamos o alpiste recentemente para uma outra experiência, mas percebemos todo o desenvolvimento. E aí, pessoal? Todo cuidado, a planta precisa de cuidados? Claro que precisa, né, tia Silvia? A planta precisa do cuidado necessário para que ela se desenvolva.
E aí, a planta precisa do quê? Uma terra bacana, luz do sol e água. Assim, as chances, logo desse início, dela vir a morrer são pequenas, porque ela tem ali os cuidados iniciais. Mas nós também já sabemos que todo ser vivo vai nascer, crescer, se reproduzir ou não e morrer. Mas tendo esses cuidados iniciais, é quase certo que ela se desenvolva, não é verdade? Aí vem lá, ó. As plantas são compostas de raízes, caules e folhas. E algumas podem formar flores, frutos e sementes. Já vimos isso também nas partes das plantas, lembram? As sementes são estruturas importantes para a reprodução das plantas, pois, em condições adequadas, elas se desenvolvem e originam uma nova planta. Esse processo é conhecido como germinação. Algumas plantas produzem sementes no interior de frutos. Outras não produzem frutos, mas produzem sementes. Olhem lá, ó. Olha que curioso. Aí vem as mangas, né, que tem em seu interior uma única semente grande. E vem também a imagem de pinhões, que são sementes que são envolvidas por frutos. Para que ocorra a germinação, são necessários alguns fatores, como água, ar, temperatura e luminosidade adequadas. Isso nós já vimos também, né, pessoal? Toda planta precisa de alguns cuidados. Umas gostam mais do sol, outras menos, mas esses cuidados são importantíssimos. E aí na página 103 fala sobre a água. A ausência de água faz com que a semente permaneça em um estado estável, em que a germinação não ocorre. Em contato com a água, a casca protege a semente, que pode se romper, permitindo que a semente se desenvolva em uma nova planta. Aí vem lá uma imagem, né? Que ao plantar sementes em um vaso, é muito importante colocar água. Assim que a gente coloca a terra adubada, tudo direitinho, a gente já molha ela um pouquinho, né? A gente diz que a gente está regando essa planta. O ar. Sem ar, a semente não consegue produzir a energia necessária para originar as estruturas da nova planta. O rompimento da casca da semente, após o contato com a água, possibilita a entrada de ar. Com isso, se desenvolvem a raiz, depois o caule e as folhas. Temperatura. A temperatura adequada para a germinação varia de semente para semente. Enquanto algumas precisam de temperatura baixa, outras necessitam de temperaturas altas. Normalmente, existe uma temperatura ideal para a germinação de cada semente. Essa temperatura está relacionada à região e à época do ano em que ela germina naturalmente. Esse é um dos fatores que fazem com que algumas plantas só se desenvolvam em determinados lugares do mundo. Luz. Para germinar, algumas sementes necessitam da presença de luz, enquanto outras necessitam da ausência de luz. Há ainda sementes em que a germinação independe desse fator. Porém, a luz é fundamental no desenvolvimento da planta. Tia Silvia, o que eu percebo aí? É como os seres humanos, não é verdade? Cada planta, cada semente tem um jeitinho, tem uma maneira para se desenvolver. Outras mais rápidas, outras mais demoradas, outras dependem mais dessa luz do sol, outras nem tanto.
Elas vão se desenvolver dependendo desse cuidado, desse momento que elas vão precisar. E aí já vem atividades na página 104. Pedro colocou alguns feijões sobre um pedaço de algodão úmido dentro de um pote de vidro e observou-os diariamente. Após alguns dias, notou o aparecimento de uma nova planta. Como nós já fizemos isso, não é verdade? Pensem aqui comigo. Como que essa planta surgiu, pessoal? Como é que brotou ali? Por conta da semente do feijão? O que iria acontecer se Pedro colocasse os feijões em um algodão seco, sem água nenhuma? Eles não conseguiriam brotar, não conseguiriam nascer. Verdade. E por que eles não conseguiriam? Porque a planta precisa da água. Sem essa água, ela não conseguiria ficar lá o algodãozinho seco e o feijãozinho. Mas ela não iria se desenvolver. Ele iria perceber que ela não teria alteração nenhuma. Provavelmente, às vezes até o feijão fica até ressecado, mas não brotaria. E aí vem, um agricultor plantou algumas sementes de uma mesma planta, todas nas mesmas condições, variando apenas a temperatura em que elas foram deixadas. A tabela mostra os resultados que ele obteve. Aí vem lá a quantidade de sementes plantadas, estão vendo? Foram 20 sementes. Olhem a temperatura. De uma foi 15 graus, 20, 25 e 30. E aí, olha a quantidade de plantas que conseguiram germinar. Aqui estava em 15 graus. Quantas? Nenhuma. Em 20 graus, 5 conseguiram germinar. A 25 graus, 20 conseguiram germinar, ou seja, plantou 20 e as 20 germinaram. 30 graus, das 20, 9 germinaram. Quando a gente observa essa tabela, o que a gente pode perceber, pessoal? Qual foi a temperatura aqui mais adequada, ideal, para a germinação dessas sementes? Fácil demais, não? Aqui estava em 25 graus, ou seja, ele plantou 20 e conseguiu que as 20 germinassem. Ele observou que é essa temperatura ideal. Então, o que você vai escrever na sua linha aqui? Que a temperatura mais adequada é a de 25 graus. Muito bem. Vamos para a próxima folha, folha 105. Ler para conhecer. As sementes que vieram do céu. Como assim, tia Silvia? Os povos indígenas valorizam muito as sementes das plantas da região onde vivem. Leia a seguir uma lenda do povo indígena Craô, acho que é Craô, que atualmente habita o Tocantins, sobre o surgimento das sementes. Novamente, é uma lenda. Vamos lá. Segundo a cultura do povo Craô, as sementes das inúmeras espécies alimentares que conhecemos hoje foram trazidas ao mundo por uma estrela chamada, olha, eu não vou mentir que o nome dessa estrela é bem difícil, né? Katchewi. Será que é assim? Eu pesquisei e não consegui muita coisa não. Mas então, transformada em uma rã, a estrela desceu ao pátio central na aldeia de Craô, onde ao relento dormia uma jovem Meim, que significa índio. A estrela, então, transformou-se em uma bonita mulher, casou-se com Meim, e deu a ele sementes de milho, mandioca, batata doce, inhame e outros alimentos. Enquanto esteve na terra, Katchewi escondia-se dentro de uma cabaça.
a mesma utilizada até hoje pelos indígenas para guardar suas sementes. Ela teve que voltar ao céu quando sua presença na aldeia foi descoberta pelos outros Meuim, mas deixou para os Kraô as sementes e os conhecimentos sobre como utilizá-las. Claro que toda lenda, né, pessoal, é uma lenda. A gente nunca sabe se é verdadeira ou não, se foi assim algo criado, mas é uma lenda indígena bem bacana. E para quem não sabe, cabaça é a casca do fruto de forma oval que é utilizada como recipiente. E aí, o que vocês acreditam, pessoal? Quando a gente lê essa lenda, imagina isso acontecendo. Seria até bonito, né? Imagina uma estrela e traz isso do céu. Quando fala lá dos alimentos, são os alimentos indígenas, que inclusive muitos a gente utiliza até hoje. Mas conhecemos através dos indígenas, né? Os primeiros habitantes lá do Brasil. Quando a gente lê essa lenda, a gente vai imaginando isso acontecendo. E agora você vai fazer um desenho que represente essa lenda contada. E o seu desenho, faça depois da explicação da tia Silvia, tá? Essa parte do desenho. É aquilo que a sua cabeça vai imaginando. É um desenho pessoal, mas tem que ter um capricho bem legal. Que conhecimentos sobre o uso das sementes você imagina que Catiuí passou para o povo Kraô? O que você imagina que ela pode ter passado? Os cuidados de como cuidar de cada uma dessas sementes? Ensinou cada um como que deveria fazer, como que deveria plantar? A gente vai imaginar, né? Provavelmente, se ela tinha algum conhecimento, ela ensina a forma adequada do plantio de cada semente. Os povos indígenas utilizam sementes para outras finalidades além da produção de alimentos. Veja a foto. Vocês conhecem outros exemplos? Vamos conversar aí. Olha essas sementes, gente. Se tornaram o quê? Colares indígenas de sementes da Amazônia. E aí, além de colares? Tem alguns chocalhos feitos, né? Algumas servem como pigmento. Tem várias outras serventias, mas esses colares ficaram lindos, não é verdade? E aí vem a oficina Coleção de Sementes. Para essa oficina, a tia Silvia não vai abordar tanto, porque desse capítulo também sairá a nossa avaliação. E o que você pode ir fazendo já? E pesquisando, né? Nós já sabemos que nós temos sementes, de muitas formas e cores. Que tal fazer uma coleção de sementes? Lembrando que algumas servem como alimento e aí, né? Uma ou duas já basta aí para sua coleção, para que não tenha problemas, né? Afinal, é desperdício, ninguém quer desperdiçar alimento, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Mas você já pode ir separando aí aquela semente que você curte, que você gosta. E aí, essa página 107, com algumas alterações, vai fazer parte do nosso trabalho avaliativo. Aquele trabalho de pesquisa, em que a gente se informa um pouco mais, essa característica, e a gente comenta um pouco sobre isso. Então, por enquanto, o que você pode fazer para que nada fique em cima da hora? Observa qual é a semente que você gosta. Dependendo da semente, um exemplo, o carocinho da manga. É interessante, se a gente for guardar, né? Lavar, deixar secando ao sol, você já pode ir fazendo isso, para depois nós conversarmos um pouquinho. E aí nós vamos para a página 108, que é a dispersão dessas sementes. Se as plantas não se locomovem, como elas podem ocupar locais diferentes?
O transporte de sementes para locais distantes da planta que as originou é chamado de dispersão. Ele pode ocorrer por diversos fatores: vento, água, ação de animais ou por características do próprio fruto. A simples agitação dos ramos de uma planta pelo vento ou por animais como aves e macacos é o suficiente para fazer com que frutos e sementes caiam no solo e encontrem um ambiente favorável para germinar. Muitos animais também promovem a dispersão de sementes ao se alimentar. Em alguns casos, eles consomem os frutos com as sementes, sendo eliminadas com as fezes em locais distantes dessa planta mãe. Onde faz o quê? Onde pode germinar, porque como ele faz as fezes estão repletas de sementes, isso acaba acontecendo. Outros animais transportam frutos e sementes para consumi-los em locais distantes da planta mãe, promovendo essa dispersão. Ou seja, eles vão lá, pegam esses frutos, mas não comem ali pertinho daquela planta, levam para um outro lugar. E assim, essas sementes vão se dispersando. Nós temos aí o fruto da planta pata de vaca, olha lá, se abre bruscamente e arremessa as sementes a alguns metros de distância da planta mãe. E nós temos aqui os frutos do dente de leão, que se dispersam com o vento. Olhem lá. Na página 109, nós temos lá alguns animais, ó. A cutia, que tem o hábito de enterrar frutos e sementes para consumi-los depois. As aves, uma delas é a arara azul grande, né, que carregam frutos e sementes em seus bicos, podendo derrubá-los em seu percurso, auxiliando na dispersão. E alguns tipos de frutos, como o carrapicho da foto, podem ficar grudados nos pelos dos animais ou até nas roupas dos seres humanos, e assim ser transportados para locais distantes. Aí vem uma atividade assim na página 109. A sâmara é um fruto seco que apresenta o formato de asa. Olha lá, pessoal. Curioso, né? Discuta como você acha que pode ocorrer a dispersão aí da sâmara. O que vocês acreditam que possa acontecer? Como ela tem esse formatinho assim, abertinho, como asa, é provável que o vento faça o quê? Acabe levando isso, não é verdade? E aí ela vai se dispersando. Se você escrever uma outra coisa, coloque na plataforma, porque eu quero ler também. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos até a página 109. Você vai lá fazer o seu desenho, vai escrever as partes que precisam, né, serem realizadas. Mas o que a tia Silvia quer? Que você organize nessa aula também, até para auxiliar o seu trabalho avaliativo de ciências, que você já viu no seu cronograma. Você vai já escolher 4 sementes que você gostaria de pesquisar sobre elas. Por que a tia Silvia já está te explicando isso agora? Para que não fique em cima da hora, não é verdade? Nós conhecemos várias sementes, principalmente as das frutas, né? Quem aí se alimenta de frutas acaba tendo e conhecendo um pouquinho mais. Escolham aí de 4 a 5, para depois você decidir qual que você quer. Faça as atividades do livro, organize seu livro precisa estar organizado, com uma letra linda, que eu sei que você consegue, seu desenho pintado, tudo isso feito. Lembrando também, assistiu a aula, ficou alguma coisa que eu não entendi? Volta, assista novamente. E você já vai separar essas sementes e começar a pesquisar um pouquinho sobre ela. Ou seja, vamos fazer de conta que eu tenho escolhido a semente da laranja.
Quando eu olho para essa semente, o que eu observo? Primeiro olhando, né? Ela é escura, ela é clara, ela é grande, ela é pequena. Será que toda laranja que eu chupo tem o mesmo tamanho dessa semente? Comece a fazer algumas perguntas na sua cabeça. E a sua cabeça mesmo vai começar a lembrar. Aquela que eu chupei era uma laranja maior, a semente também era um pouco maior ou não era. Você já vai separando. Toda semente, um exemplo, por mais que eu chupe a laranjinha agora, e lave, seque com papelzinho, um paninho, ainda assim é interessante você levar ao sol. Separe essas sementes para quando você for lá colocar no seu trabalho avaliativo, ela já vai estar sequinha. E na hora de você descrever sobre a sua semente, você vai conseguir, porque a sua cabeça já fez todas as perguntas. Perguntas simples, essas que eu dei como exemplo. Mas você já vai vendo, né? Mãe, essa semente aqui sempre foi assim quando você era pequena. Eu vou dar um exemplo do caroço de manga, gente. Sabe o que eu fazia quando eu era pequena? Eu fazia bonequinho. Mas nem todas as mangas, o fruto dela, tem umas que parece que tem... Eu chamava de cabelinho, né, gente? Mas, né? Tinha umas que eram mais carequinhas, mas as que tinham bastante fiapinho, né? Que eu chamava de cabelinho, eu lavava, né? Botava para secar e depois eu conseguia fazer o bonequinho com ela. Eu lembro disso perfeitamente. Mas eu perguntava isso para minha mãe pequena, eu lembro demais disso. Mãe, toda manga é assim? Aí minha mãe falava, não, algumas não são, não tem tanto fiapo, são mais lisas. E aí com o tempo que a gente vai, né, chupando, vai vendo realmente, algumas têm mais, outras têm menos. É uma forma de pesquisa. Hoje em dia a gente acaba tendo um pouquinho a internet para a gente jogar lá, ver algumas imagens, então tá valendo. Então, ó, separem, já deixem tudo organizadinho para não ficar nada atrasado. Tudo bem? Uma beijoca no coração de vocês, que a gente tenha assim um segundo semestre super abençoado e será. Caprichem e ó, beijos e abraços virtuais. Fiquem com Deus. Tchau.